o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Caríssimos amigos, muito boa noite. É uma satisfação enorme estarmos novamente reunidos com os queridos amigos dessa casa querida, né? O GEAF, o Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Realmente sempre um momento muito especial nós estarmos tendo a oportunidade de estudar essa doutrina fantástica, né? Junto com a nossa família espiritual, né? Aqueles que comungam com os mesmos ideais, né? Isso é muito bom, tá? Mesmo que virtualmente, né, nos sentimos acolhidos, né? Isso é um sentimento, né, maravilhoso. E para nós iniciarmos a nossa reunião da noite, né, vamos então fazer a nossa prece inicial para que possamos, né, começar o nosso estudo. Querido Mestre Jesus, as nossas primeiras palavras, Mestre, são sempre de profundo agradecimento por mais essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos na Casa Espírita, local abençoado, que nos dá tantas condições de crescimento, de evolução, através do estudo, através da troca fraterna, através do trabalho do bem. Possamos, Mestre, alcançar todos os objetivos traçados para a nossa noite de estudo, buscando na lição que estudaremos essas informações preciosas para todos nós, para que elas possam enriquecer ainda mais as nossas mentes, reforçar os nossos corações, para continuarmos a nossa jornada, sempre buscando a nossa evolução espiritual. Que do ambiente que cada um de nós se encontra nesse momento, conectados pelas nossas mentes, pelos nossos corações, pelos nossos ideais, possamos estar reunindo e gerando boas energias e com elas reforçadas e unidas, que elas com a assistência da espiritualidade amiga possa chegar a todos os corações sofridos, todos aqueles irmãos que estejam nesse momento precisando de força e de amparo para conseguirem superar as suas dores e prosseguirem a sua jornada em busca da sua renovação espiritual. Sendo assim, felizes e agradecidos, e querendo estar hoje sempre envolvidos por Ti, pelas Tuas falanges benditas de paz, de luz, de amor e caridade, permita-nos em Teu nome, em nome dos mentores espirituais dessa casa, mas sobretudo em nome de Deus, darmos por iniciada a nossa irmã da noite. Que Tua paz envolva todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Então, queridos amigos, hoje nos coube, né, estudarmos juntos um tema fantástico. Essa é uma questão que a gente tem. Todo o Evangelho ele é fantástico, do princípio ao fim, né? Mas alguns temas eles falam muito forte, de repente, pelo próprio momento que a gente passa, né? Que nós estejamos. Né? E esse é um deles. Né? A gente vai estudar sobre a verdadeira propriedade. É o capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a mamão. Esse capítulo, né, é forte nesse sentido, mostrando essas questões, como as questões materiais, como a gente confunde ainda das coisas que são impermanentes das permanentes. Até tem um texto aqui do meu lado, um texto de psicografado de Divaldo, né, é do Carlos Torres Pastorino, espírito, né, já desencarnado. E o Divaldo tem um livro dele chamado exatamente com esse nome, né? Impermanência e Imortalidade. É o título do livro. E tem esse texto ó, que abre o livro, que a gente esperar que no final da nossa lição, no nosso estudo, a gente possa tirar uns textos para refletir sobre elas, que eu acho que tem muito a ver com esse capítulo todo, né? E com o assunto que nós abordaremos hoje. Tá? Antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito, né, do capítulo, como ele vai falar para a gente sobre a verdadeira propriedade, nós entendemos o que é impermanente, o que é permanente, né, verdadeiramente, né?
É bom a gente reforçar aquele conceito que a gente até reforçou outras vezes, né? Está lá na abertura do Evangelho, no capítulo 2, onde ele fala sobre o ponto de vista, né? Antes da vida, a vida espiritual, né? Que ele fala sobre a vida futura, né? E logo em seguida ele fala sobre o ponto de vista. É importante porque é aquilo que a gente sempre fala, nós somos espíritos eternos, né? Mas, pela nossa própria estágio evolutivo, nós ainda invertemos valores. Tá? Nós nos prendemos no impermanente e esquecemos o que é permanente, né? O que é, na verdade, caracteriza a imortalidade, a nossa imortalidade, né? A nossa característica de espíritos eternos. Então, lá no ponto de vista, ele coloca isso bem claro para a gente. Ele diz, ó, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralidade dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Né? Então a gente começa vendo como eu percebi que eu sou espírito eterno, né? E que não é aqui, né? A minha morada, né? Como Jesus falou, né? O meu reino deste mundo, né? A vida futura que ele apresenta em toda a sua trajetória, mostrando para a gente essa essência fundamental, né? Ele inicia o ponto de vista construtivo. Isso muda tudo. Muda o nosso modo, muda os objetivos de vida, muda como nós encaramos as adversidades, todas as situações. O o peso que eu coloco em cada situação, em cada conquista, né? Isso é muito importante. E ele coloca até aqui embaixo, só. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Ou seja, como eu não fosse espírito eterno, se eu tivesse essa vida, então é tudo, sofridamente, aquela coisa. Né? Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra torna-se qual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. Né? Ele continua, tem vários trechos importantes nessa obra. Só pensou esse trechinho porque ele é fundamental dentro para a gente começar a falar sobre essa verdadeira propriedade. Porque, para entender a verdadeira propriedade, nós temos que saber desse ponto de vista. Esse ponto de vista é fundamental para a gente, o que nós somos. Somos espíritos eternos. Então, o que é fundamental para mim? Se eu sou espírito, né? Eu não sou matéria, eu sou espírito. Eu estou encarnado. Né? E essa minha passagem é passagem permanente, ou seja, é algo transitório. E quem fala isso para a gente é os dois espíritos, né, que vão comentar esse texto, né, lá na Verdadeira Propriedade. Tá? Mas antes de entrarmos ainda um pouquinho, a solicitação, inclusive, do estudo, que a gente fale um pouquinho da passagem evangélica que abre o capítulo. Né? Se a gente pegar lá no início, a gente vai ver que quem abre o capítulo, né, não se pode servir Deus a mamão, ele abre com o tipo salvação dos ricos, que é aquela passagem do jovem, do mancebo rico, né, que chega para Jesus e diz que quer acompanhá-lo, que ele cumpre todas as leis, e que ele faz a fatídica pergunta, o que falta ainda, né, depois que ele diz que cumpre todas as leis, né, desde jovem. E Jesus fala, isso é facilzinho, né? Vende tudo que tens, distribui para os pobres e me segue. Ou doeu lá dentro. E aí ele ficou triste, cabisbaixo, saiu pensativo e não voltou mais. Né? E Jesus vira para os seus discípulos e fala, né? E aquela célebre frase que ele coloca, que é mais fácil um cabelo passando da agulha que o rico entrar no reino dos céus, né? E coloca isso, né? E nessa passagem interessante, todo mundo fica preocupado em distinguir o camelo, se é fio, se é o que é, né? Como é que é? Não, é só uma figura de linguagem que ele faz. Jesus sempre coloca isso, bota uma coisa bem forte, né? Para mostrar que é difícil, é tão difícil quanto isso. Né? Por quê? Mas o porquê, né? Por que isso? Porque a riqueza é ruim? Porque todo rico é errado? Não é isso. É porque dentro do nosso estágio evolutivo, né? E que ele coloca exatamente isso. Dentro do nosso estágio evolutivo, as coisas materiais estão presas muito grandes. Né?
E aí fica muito complicado da gente abrir mão dessas questões. É isso que ele fala, né? O grande problema é esse. Você ter posses, ter poder, né, dentro do estágio evolutivo que a gente tem, é uma prova bastante grande, bastante pesada. Tanto que dizem que as provas mais difíceis são da opulência e da miséria absoluta. São as duas mais complicadas para a gente, né? Porque tem que ter determinação ali nos dois extremos, né? Mas ele abre esse capítulo com para exatamente mostrar como as questões materiais, né, como o interesse pessoal é algo fundamental. Até para a gente dar um startzinho, né, antes de entrar no texto, os dois textos fantásticos, né, que vão explicar a passagem, esse tema para a gente, vamos ver lá no Livro dos Espíritos, nas virtudes e vícios, né, você vê como essas questões do interesse pessoal, das questões materiais, para a gente, ainda no estágio que a gente se encontra, como é complicado, como a gente tem que estar atento a essas questões, né? Diz lá, a virtude dos vícios. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos respondem, toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todos indicam progresso nascendo do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Isso é sensacional. Toda vez que a gente luta contra determinados contra o homem velho, como Paulo dizia, né, Paulo de Tarso dizia, isso é virtude. Ou seja, nós estamos buscando criar virtudes, né, desenvolver virtudes. É o que dizer. Há sempre virtudes, né? Há virtude sempre que há resistência voluntária, ou seja, eu desejo, eu quero lutar contra isso, né? Ao arrastamento dos maus pendores. Agora ele diz o seguinte, ó, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo. Não é interesse pessoal, para as coisas que eu quero, e não é interesse pessoal. É interesse pessoal para mim, não estou abrindo mão de nada, né? Para o outro. Eu deixar de fazer aquilo que eu gosto para ajudar o outro, né? Sacrifício interpessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, e também sem dar com a mão esperando com a outra. Tá? A mais meritória é que se assenta na mais desinteressada caridade. Tá? Então tá aí, esse é a coisa. E para a gente fechar, né, esse introito, né, o de 195 também é muito importante. Diz assim, ó, ele fala que então tem todos dentro de todos os vícios, né, que são já conhecidos, vamos ler a pergunta que é melhor. Assim, posto de lá todos os defeitos e vícios acerca das quais ninguém se pode equivocar, todo mundo já conhece. Qual, senão, mais característica da imperfeição? Você vê que caracteriza realmente a imperfeição individual, o interesse pessoal. Você vê como é importante esse estudo nosso hoje sobre a verdadeira propriedade, porque tem tudo a ver com isso. Como a gente encara a vida, nosso ponto de vista, quais são os nossos interesses pessoais? São espirituais ou são materiais? Uma grande parte das vezes a gente se preocupa muito com as questões materiais, né? A gente vai comentar sobre isso também. E ele, na resposta, diz isso, ó. Então, qual é o interesse pessoal? Esse é o mais, a maior imperfeição, característica de maior imperfeição. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura, que não resiste à pele de toque. Pode um homem possuir qualidades reais, que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que, no fundo, fique descoberto. O verdadeiro interesse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos admiram como se for um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, se demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Tá? Então, a gente vê, né, que essa questão, né, ela é muito importante. Então, quando a gente vai estudar agora, né, vamos entrar no texto da verdadeira propriedade, nós vamos ver que o interesse, como nós encaramos a vida, qual é o nosso ponto de vista? É o ponto de vista espiritual ou material? Aí a verdadeira propriedade. A verdadeira propriedade vai ter relação a isso.
É essa forma como eu encaro, né, a vida, como eu encaro a vida, como eu encaro os objetivos de vida. Tá? Por isso que ele é muito, muito atual, muito estudo do Evangelho, é tudo para a gente. Né? E aí, queridos amigos, nós temos instrução dos Espíritos. Por quê? O que Kardec faz? No Evangelho, ele tem os textos, né, os temas que são organizados, e ele disserta o tema. Mas tem alguns que ele traz páginas de Espíritos para fazer, desculpa, a explicação do tema. Tá? E nesse caso, a instrução dos Espíritos, ele traz dois Espíritos para explicar para a gente a verdadeira propriedade. O primeiro é Pascal, que ele é matemático físico, do século XVII, XVI, nasceu em 16, desencarnou em 17, século XVII, 600 e pouco. Que fantástico. Ele precisa até criar um pré-iluminista, mas nem é pré-iluminista, mas ele tem uma característica muito fundamental, muito importante, né, que depois a gente até comenta um pouquinho. Né? E ele é uma sumidade, desencarnou jovem, mas até hoje a ciência utiliza o que ele trouxe para a gente, os seus teoremas, os seus estudos matemáticos e físicos. Né? Então, o Pascal, tanto que no Sistema Internacional de Medida, tem, em homenagem a ele, uma dessas unidades de massa, né, Pascal, que equivale a um Newton, né? Foi uma homenagem a ele, porque as descobertas dele foram fantásticas. Tem um teorema dele que ele fez sobre a seção de um cone, né, um teorema matemático, que Descartes, na época, pega o texto e fala: não acredito que um jovem de 16 anos escreveu isso. Eu não creio. Ele ficou ali pasmo, né, como poderia ter era um gênio. Mas essa não é a característica mais importante de Pascal, e não é porque ele está aqui. Tem um texto da Federação do Espírito de Paraná, depois eu vi se a Shirley coloca o linkzinho para quem quiser, PDF, pode baixar lá do site, que eles fazem a biografia desse espírito fantástico, né, do Pascal, e mostra todas as descobertas, todos os instrumentos, tudo que ele desenvolveu, né, da ciência, mas uma coisa que eu achei muito importante é a visão espiritual que ele tinha, era demais, era diferenciada. Né? E a gente sabe que, mesmo ele não sendo pré-iluminista, ele está nesse bojo, vamos colocar dentro desse bojo, tem depois o iluminismo no século XVIII. E a gente sabe que o iluminismo foi uma base, né, para a vida da codificação do espiritismo. Né? Então, tanto que a maior parte desses espíritos que participaram disso, eles dão comunicação, né? Estão participando da codificação. Né? Inclusive, Pascal está aqui. Pascal, mesmo ele não sendo iluminista, né, mas está lá antes dos pré-iluministas, mas ele está aqui. Ele vem, ele fala em vários textos. Tem esse texto da propriedade, em Tracinho Egoísmo e em outras partes. E lá nesse texto lá da Federação Espírito Paranense, eles colocam isso, a visão diferenciada de espiritualidade dele. E a gente mostra, ele demonstra isso, né, na forma que ele aborda o tema. Vamos, então, ao texto de Pascal, da propriedade, como ele fala. Ele, como um matemático, ele é muito objetivo, né? Ciências exatas, ele vai direto ao ponto. Então, ele já diz para a gente, logo no início, o que é, né, a verdadeira propriedade. Então, ele fala assim, olha a objetividade desse espírito. O homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar deste mundo. Ponto. Verdadeira propriedade? O que você pode levar? Carro, casa, título? Não. Né? Do que encontra ao chegar e deixar ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, nem tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Né? Isso é o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no mundo do que neste. Né? Então, a gente vê aqui, fantástico, né? Que objetividade. Então, o que é? Não são as coisas materiais. A propriedade é aquilo que a gente luta, briga, se divide, faz uma loucura tremenda, se esforça, como fosse o objetivo.
Mas a gente não tem que lutar pelas coisas materiais, as coisas materiais não, o mundo não se desenvolve. Sim, ninguém está dizendo que as coisas materiais não são importantes, elas são importantes. Né? Só que não são os objetivos. O material não é o objetivo, ele é instrumento. Né? O que a gente não consegue entender é isso. Né? É aquela coisa do ir a um objetivo. Né? A gente acha que o objetivo é o principal. Não. O caminhar é o principal. É a aprendizagem que você faz, o desenvolvimento que você é. Então, as questões materiais nos permitem isso, que nessa conquista dos títulos, do conhecimento, do desenvolvimento, é desenvolvimento da nossa inteligência, desenvolvimento do nosso espírito. Vai nos permitir enxergar melhor, raciocinar, né, criar, cooperar, dividir com o outro. Então, é isso que faz, não é né, a questão em si. É o que ela nos proporciona o espírito para que ele possa agir, para que ele possa ascender. Né? Então, o que ele coloca para a gente? Ele diz assim, depende dele ser mais rico ao partir do que chegar, visto como do que tiver aqui adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprisionai-vos de tudo o que lá vos possais servir. Né? Quer dizer, é uma questão racional, inclusive. Ora, se você vai para um lugar quente, por que você vai levar um casaco pesado, né? Um casaco de lã? O lugar não faz frio. Né? Você vai ter que levar outra coisa. Né? Não é isso que você tem que levar. Então, o que dizendo é isso? Então, se eu vou para o mundo espiritual que eu não preciso de nada material, por que a minha... Né, então, determinação dessa conquista, dessa posse, né, do meu, né, se não é isso que realmente vai me pertencer. Então, é que ele fala isso, para que você perder tanto tempo? Se você estiver perdendo tempo isso para construir, para dar possibilidades, para desenvolver, né, materialmente, mas dando possibilidade às pessoas também sobreviverem, aprenderem e se desenvolverem, então, você está pegando o espírito, mas se é só para acumular bem, né, e poder, é insano. É insano, porque não vamos levar. Aqui é passageiro. Né? Aí, no último parágrafo, né, ele coloca, a gente tem que correr, porque você tem 10 minutinhos, né? Tem mais um texto. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado e se pode pagar. A outro, de parcos de recursos, toca menos agradável. O que ele vai falar aqui? Justamente que quando você chega, o que vai valer vai ser o que você traz, são suas posses. Se você tem recursos, você vai para alguma coisa boa, se você não tem recursos, não vai aqui na Terra. Na vida verdadeira, na vida espiritual, quais são os bens verdadeiros? São títulos, posses, né? São as suas aquisições morais. São elas que vão nos colocar numa posição ou na outra. Então é isso. Nesse parágrafo, ele destaca, no final, exatamente isso que ele diz para a gente. Né? É legal o diálogo que ele coloca no final. Né? Diz assim, pessoal, não será, todavia, com o seu ouro que ele pagará. Ninguém lhe perguntará quando tinhas na terra, que posição ocupava. Eras príncipe operário? Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode operar e ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que, antes de partir da terra, pagou o peso de ouro à sua entrada no outro mundo, né? Essas indulgências, lembra das indulgências do passado? Né? Você pagava para ter um lugarzinho especial no plano espiritual, no céu, né? Responder-lhe-ão, os lugares aqui não se compram. Conquista-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Seja bem-vindo. E vai para um dos lugares de primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde será tratado de acordo com os seus haveres. Né? O Pascal lá, ele escreve isso na Suíça, de janeiro de 1860, como explico, né, a comunicação dele. Então, a gente vê, né, que essa questão de o que o nosso passaporte, né,
né? Não são as questões materiais. Lembram lá de Jacó, né? O irmão Jacó, a história do irmão Jacó, que ele aqui tinha posse, tinha tudo, né? Mas ele só tinha posse. A gente, às vezes, quando analisa e dá o exemplo de Jacó, como ele fosse, né, tivesse, não, olha só, ele é um trabalhador incansável da doutrina espírita, né? Mas tinha bens, né? E ele não tem essa cobrança, né? Ele não tem essa cobrança, mas a questão da verdadeira propriedade, talvez, porque como a questão do poder do dinheiro é difícil, né? Isso deixa as pessoas meio divididas. Talvez, no caso dele, e a gente analisando, que explica tanto que, no momento certo, a gente, quem lê o livro sabe que a luz explica que ele tinha, ele não é bom. O que ele fez, né, os trabalhos de David Feeling na Federação são fantásticos. Não só na Federação, como na própria sociedade. Ele era um homem empreendedor, ele trazia inovações, ele era uma pessoa importantíssima para a sociedade. Mas, como é complicado, e tão complicado que, no momento, isso, assim, a gente não pode duvidar da capacidade desse espírito, porque a gente sabe quem fez o desencarne dele, né? Foi nada mais nada menos que o Bezerra de Menezes. Então, para você ter um Bezerra de Menezes para te ajudar a desencarnar, não é qualquer um que tem essa condição, né? Então, é um espírito valoroso. Mas as questões materiais, realmente, elas complicam, né? E deixam você, às vezes, muito com um raciocínio ali meio dividido, né? E no momento em que ele viu, quando perguntar, cadê a sua Jacó? Cadê a sua luz? Tal, mas ainda tem um momento em que ele teve um rompante de amor, porque ele tinha dentro dele conquistado um homem que é um homem bom, um homem que fez a obra que ele fez, né? E ela se expandiu, estava nele. Né? Mas você vê que como essas nossas atividades nessa parte impermanente da vida, né? Porque a vida é uma só. A vida de espírito é a vida que tem várias fases impermanentes, ou seja, das reencarnações. Mas o espírito é único. Né? Então, nessas fases de impermanência, né, desse exercício, né, para que a gente possa assumir essa nossa espiritualidade, essa nossa imortalidade, né, nós temos essas confusões, essas divisões, né, de postura, e muitas vezes a gente não se dedica totalmente. Por isso que Jesus falou, não dá para ser verdadeiros senhores. Você vai deixar um ou outro, você vai ficar dividido. E esse é um raciocínio, né, que a gente faz em relação até ao próprio exemplo, né, que está lá no livro do irmão Jacó, né, mostrando as suas tinha as conquistas, né, mas como essa questão material pesa, né, e deixa a coisa meio esquisita para que você tenha que tomar uma posição. Né. Mas colocando aqui, esse é o texto de Pascal, né, fantástico para nós começarmos a ver essa questão da primeira idade. E aí entra o segundo texto de um outro espírito, de item 10, que ele, espírito protetor. É um texto feito em Bruxelas, ali perto da França, né? Ali esqueci, tá? 1861. Bélgica. Já acho que é na Bélgica, né? Bélgica. 1861. Se não for, a geografia está meio ruimzinha, vocês perdoem. Mas é uma comunicação de 1861, Kardec coloca para a gente. Vamos ver o que o M, Espírito Doutor, fala para a gente. Ele diz o seguinte, ó, os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Bom, tá? Então, aí junto com o Pascal. Usufrutuário. É Deus que distribui, que esses materiais independem. Isso me lembra muito aquela passagem, eu sempre me repito muito, tá? Do Bezerra de Menezes, né? Quando ele estava como estudante, não tinha dinheiro, ele teria que voltar para casa, não dava para completar o estudo dele de medicina, e bate na porta dele numa determinada noite, um jovem pedindo que ele desse aula, e ele, de matemática, poxa, não é minha praia, mas me diz qual é a matéria? Volta amanhã que eu vou dar uma estudada agora de noite para te dar aula. Aí ele falou, tudo bem, então toma meu dinheiro. Eu falei, não dei aula ainda, né? Depois você me paga. Mas, não, fica aí, senão eu posso gastar. Amanhã eu volto. Voltou nada. E ele recebeu o dinheiro e continuou os estudos dele e se tornou, né, esse médico. O médico descobre que eles têm essas histórias fantásticas, né? Que ele deixou para a gente esse exemplo de amor pleno, né? Um homem fantástico, né? Um espírito incrível. E quantas vezes isso acontece com a gente? A gente está aqui no sufoco, daqui a pouco alguém bate e fala, fulano,
faz um negócio aqui para mim, não sei o que, toma aí, não sei o que. As ajudas aparecem, né? Para que você continue no desanime, continue a lutar. Isso acontece muito. Porque as coisas materiais não nos pertencem a Deus, ele vai dispor na medida que for necessário para a gente. Infelizmente, a gente inverte o papel, a gente acha que nos pertence. Em vez de buscar aquilo que nos pertence, que é realmente o nosso tesouro, aquele que Jesus falou que as traças não corroem, né, que os ladrões não roubam, que a ferrugem não consome, não, a gente deixa isso de lado e vai inverter, achar que a gente tem um direito que é nosso. Não é nosso. Tira onde ele quiser. Né? Então, ele fala isso para a gente aqui. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões de riqueza. Foge aquele que julga com os melhores títulos para possuí-la. É verdade. Você pode ter formação, e as coisas não acontecem, não eclodem, a pessoa não consegue. Né? Outras vezes, e se falar ainda de questões hereditárias, né, você receber, pode ser que você receba, conheço vários exemplos desse, né? Que não chega no mundo de vida, por algum motivo, né, por velhacaria, ou qualquer outra coisa que aconteça no meio do caminho, você não recebe. Se tiver que receber, não vai receber. Né? Porque não nos pertence. E tomara que seja assim, entenda assim, porque muitas vezes, as coisas muitas vezes batem na mão da gente de forma indevida, e isso pode ocasionar, né, da forma que a gente for utilizar, pode trazer problemas sérios. Né? Gente, chegamos ao final ali, então espero que Chile depois corta, ela dá uma ajustadazinha no tempo para a gente poder fechar aqui o estudo. Tá? E aí ele coloca um parágrafo bem interessante para a gente meditar. Diz porventura que isso se compreende no tocante dos bens hereditários, aquilo que eu tinha comentado antes, porém não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Claro, você trabalhou, você tem direito, né? Sem dúvida alguma. Se há riquezas legítimas, são essas últimas, quando honestamente conseguidas. Porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Né? Isso é fantástico. Porque muitas vezes você luta, você conquista, mas a custo de mão de ferro. Você passa por cima de todo mundo. Tá? Então isso é muito feio. Você tirar tapete, tirar oportunidade, pegar as coisas de forma egoística, né? Só para você, as oportunidades são só suas, você não dá oportunidade para ninguém. Você conquistou. Você tem capacidade, você usou, você não tirou de ninguém no sentido de roubar a ideia das pessoas, nada disso. Você desenvolveu, mas você não viu, você não olhou para o lado. Você passou por cima, passou o carro por cima. Né? Isso é complicado, você prejudicou. E salvo aqueles que você puxa tapete, ou você rouba as ideias, ou você prejudica os outros, você não é legítimo. Você está prejudicando as pessoas. Então, isso não é. É o que deixa isso bem claro para a gente. Né? Contas serão pedidas até o último centimo ganho, mal ganho, isto é, com prejuízo de outro. Né? Isso não passa em branco. Né? O fato, porém, de um homem dever a si própria a riqueza que possua, seguir-se-á que ao morrer alguma vantagem advém esse fato, ou seja, o que eu ganhei é meu, né? Eu lutei para ele. Né? E que mérito? Tem um mérito da sua luta. Ok, você lutou, você desenvolveu paciência, perseverança, inteligência, maravilha. Mas esse é o tesouro, não foi o que você conseguiu material. Tá? E aí os espíritos, né, ele continua, né? Não são, a miúde, inúteis as preocupações que ele toma para transmitir para os descendentes, ou seja, é mérito dele, ele conquistou. Agora, é inútil, então, passar isso para os outros? Passar para os filhos, por exemplo? Ele conquistou dele? Não, eu conquistei, mas eu quero passar para os meus filhos. E aí, e ele diz, se isso não é... Se é inútil isso. Tá? E aí, os espíritos deram, de certo. É inútil, por quê? Porque, porquanto, se Deus não quiser que lhes vá até as mãos, nada prevalecerá contra sua vontade. Ou seja, você teve direito, você conquistou, beleza. Agora, a questão do seu filho é outra questão. É a questão do desenvolvimento dele. Será que esse bem vai ser bom para ele? Será que com esse bem ele vai ter o mesmo ímpeto que você fez? A gente tem esse histórico das empresas familiares, quem é de administração de empresas, não é a minha área, mas eu vejo minha irmã que é, e ela comenta sempre muito isso. Normalmente as empresas familiares elas têm muito problema de permanecerem, né? Normalmente elas acabam, porque os descendentes não têm mais o mesmo ímpeto do que os antecessores. Né?
As pessoas foram aqueles que formaram a empresa, mas quando passa para os filhos não tem o mesmo gás, a mesma disposição, o mesmo ideal, e as coisas muitas vezes se desviam, né? Então, isso é o que ele fala, você não adianta. A vida do outro depende do outro, e muitas vezes esse bem não vai ser saudável para ele, porque vai tirar a oportunidade de conquista dele, de desenvolvimento dele. Não que ele com isso não possa desenvolver. Não vamos estigmatizar o dinheiro, o poder nesse sentido. Não. É uma ferramenta poderosa. Logicamente, se você tiver consciência, você pode aprender muito mais, desenvolver muito mais e criar muito mais. Mas também pode ser você ficar naquela lei do menor esforço. Né? Poderá um homem usar e abusar de seus haveres durante a vida, sem ter prestar contas? Será que a gente faz o que quer e fica por isso mesmo? Não. Permitindo-lhe que adquirisse, é possível que haja Deus tido em vista e recompensar-lhe no curso da existência atual os esforços, a coragem, a perseverança. Ou seja, muitas vezes se permite, você ganhou, trabalhou, estudou, você tem as suas conquistas, isso é importante para te motivar a continuar a fazer isso. É para isso. Mas se você não entende dessa forma e começa a subverter essa vantagem, aí complica. É o que ele coloca aqui para a gente. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou no seu orgulho, se tais haveres se lhes tornaram causa de falência, melhor fora não ter possuído. Visto que depende de um lado, perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. Tá? Quando deixar a terra, Deus dirá que já recebeu a sua recompensa. Então está aí, né? Os dois textos fantásticos, maravilhosos, né? Mostrando do que essa verdadeira propriedade. E que ela tem essa finalidade, né? Ela que tem que ser o nosso objetivo de vida. E que essas questões materiais, aquelas que não nos pertencem, aquelas, como diz lá Pascal, que quando nós chegamos estava aí, e quando nós saímos vão ficar aí, esses são instrumentos, não são, né, a verdadeira propriedade. Na verdade, são as nossas conquistas de espíritos eternos. E para finalizar, que a Shirley vai ter um trabalhão para fazer esses cortes, né, fazer essa edição do vídeo. Vamos lá. No texto, desse texto do Pastorino, né, Impermanência e Imortalidade, ele é fantástico, gente. É um texto gigante, não dá para ler todos, mas ele coloca essa questão para a gente, né, da nossa condição. Quando nós reencarnamos, né, temos o esquecimento passado, tem que ter aquelas situações, e que, em primeira análise, nós estaríamos limitados a não conseguir diferenciar o que é impermanente do que é permanente, né? E nessa busca da imortalidade a gente estaria sendo prejudicado. Não é isso. Muito pelo contrário. A imersão na carne, o esquecimento passado, nós continuamos com as ideias instintivas, nós continuamos com assistência espiritual, nós temos toda uma condição para que a gente possa estar começando de zero, mas não de zero, porque a gente tem essa reminiscência, a gente tem a atuação da espiritualidade, nós temos a nossa consciência, né, cobrando, né, que é os nossos compromissos assumidos na erraticidade. Mas tem uma série de coisas. O que a gente não tem, na verdade, é o que o esclarecimento passado tira, que são aquela parte que poderia nos prejudicar a fazer as resignificações necessárias no nosso caráter. Essas são amortecidas, ficam ali meio que adormecidas. Não dá, elas nos pertencem, mas adormece para que nas nossas relações a gente possa renová-las e fazer esse crescimento, essa transformação, né, do impermanente para o permanente. Tá? Então, ele coloca logo no início do texto, fala dessa questão, né, mostrando que realmente não há um impeditivo, mesmo todas as dificuldades que as questões materiais promovam para a gente, elas são sempre positivas para o nosso crescimento. Tá? E lá na frente tem 2 parágrafozinhos que eu queria finalizar com esses 2 parágrafozinhos, que dizem o seguinte: uma experiência de impermanência, objetivando o encontro com a permanência, é compreensível que os obstáculos surjam e multipliquem-se numa contínua conspiração contra a meta estabelecida, a consciência da própria imortalidade. Então, essas questões materiais, elas vão, muitas vezes, a gente vê isso, quando a gente começa a inverter valores, as cobranças sociais e tal, e que elas vão de encontro, não de encontro, mas de encontro, elas colidem com os verdadeiros objetivos.
Então, faz parte do processo, mas é esse que é o processo educativo. É essa a questão. Se nós não tivéssemos isso, a gente não conseguiria fazer as escolhas, fazer o nosso brilhamento. Né? E aí, olha o próximo parágrafo que ele diz para a gente. Investir os valores da inteligência e do sentimento na conquista de si mesmo, trabalhando as anfractuosidades do caráter, aquelas falhas de caráter que a gente tem, que impedem a harmonia do conjunto moral e espiritual, e os desafios da evolução, deve ser a decisão de todo aquele que desperta para o compromisso com a felicidade que a nela conseguir. Exatamente, então, essa luta. Então, a gente começa a descobrir as falhas morais que a gente tem ainda, naturais, sem demérito. Espírito Terceira Ordem está em processo evolutivo. E o que é importante? É esse reconhecimento. Viu lá no Clube das Virtudes? Há virtudes quando luto contra essas questões. Então, esse processo de luta constante, né, de criação, de reforço das nossas virtudes, reconhecendo, né, as dificuldades dessas, como ele bota aqui, né, esses espíritos é um vocabulário tremendo, anfractuosidades, né, essas falhas de caráter, né, e que fazem parte do nosso processo evolutivo, a gente identifica e começa a trabalhá-los. Então, esse trabalho, né, que faz o crescimento, que faz com que a gente realmente não faça a inversão de valores, que a gente entenda a impermanência da vida, né, trabalhe essa impermanência para que a gente conquiste a imortalidade. Queridos amigos, chegamos ao final, com muita desculpa, porque passamos muito tempo, mas eu sei que a Chile vai dar um jeito nisso. Agradecemos profundamente essa oportunidade maravilhosa de estudar o Evangelho, que é tudo para a gente, né? É uma bússola realmente de vida, né? Para que a gente possa ter uma vida cada vez mais assertiva, né? Nas nossas ações, né? Mais assertivas. Vamos então fazer a nossa prece para terminarmos o nosso estudo. Querido Mestre Jesus, te agradecemos profundamente, Mestre, por mais a oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos com os nossos queridos amigos, nossa família espiritual, estudando os teus ensinos através dessa doutrina fantástica que é a doutrina espírita. Abençoa-nos, Mestre, reforça-nos, para que possamos, no nosso dia a dia, colocarmos todos esses conceitos e princípios em prática junto aos nossos semelhantes, fazendo com que a nossa vida possa realmente estar sendo uma produção, né, consciente, né, da verdadeira propriedade, Mestre. Que a tua paz, que teu amor, mais querido, permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço. Até uma próxima. Tchau, tchau. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!